pode existir um ponto crítico a partir do qual as pessoas acreditam tão pouco na moeda estatal que essa conversão de um lado para o outro se torna a única opção que resta? Esse é um problema muito sério que você falou, né? O Estado ele acaba gozando de certa credibilidade, porque ele se baseia numa falácia de autoridade, né? Ele substitui, como o Olavo de Carvalho falava, o conhecimento verdadeiro por diploma. E isso vale para qualquer outra coisa. As coisas não precisam ser seguras, basta serem certificadas. Não sei se eu posso falar o nome daquele negócio aqui no podcast, parece que pode derrubar, mas se a Anvisa autorizou, então tá tudo certo. E as pessoas não param para pensar, elas não têm um critério de verdade para decidir o que elas vão colocar dentro dos próprios corpos. Então imagina, então, para decidir onde elas vão armazenar a sua energia produtiva, em que tipo de ativo elas vão fazer isso. Então realmente essa idolatria do Estado, essa substituição dos critérios de verdade por uma certificação estatal é um problema muito maior do que um problema econômico ou mesmo um problema político. É um problema filosófico. Se chama nominalismo. O nominalismo diz que não existe verdade universal, não existem coisas como justiça, bondade absoluta, e sim a convenção que as pessoas nomeiam. Então, se não existe verdade absoluta, existe só a convenção. A lei deixa de ter uma base natural na natureza das coisas e passa a ser só uma convenção humana. Se o Estado diz que alguma coisa é lei, as pessoas vão achar que isso é moral. Então, substitui-se o critério moral pelo critério legal, sendo que a escravidão, o holocausto, já tudo foi escrito em lei, né? Se as pessoas não tirarem isso da cabeça delas, eu não vejo muita solução realmente, né? Se as pessoas não entenderem que existe uma verdade que transcende as convenções estatais, eu não sei onde nós vamos parar. Acho que esse dilema que o Cogos levantou é um dilema profundo mesmo, cara. Assim, muito de como que a gente começa a se organizar. Vamos falar dessas cidades, Praxis, Prospera. Cara, tem vezes que eu olho para esses projetos e alguns deles têm white paper, tem fotos, né, tem textos. Algumas vezes parece para mim que é um monte de gente rica querendo fazer uma Alphaville autossoberana, cara. Tipo, basicamente, sabe, o cara quer morar numa Alphaville, quer ter quadra de tênis, quer ter sauna, quer ter piscina e ele não quer pagar imposto. Então, porra, vou fazer uma sociedade ANCAP, né, cheia de ideais e tal. Algumas vezes parece que é isso. Porque vários desses projetos, eles focam muito em mostrar o quê? Todas as maravilhas que vão ter lá dentro. Mas, cara, como é que a gente vai decidir as coisas? Assim, como é que a gente vai coletar o lixo? Como é que a gente vai ter economia real? Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Do jeito que vai vir a comida? Se nasce nessa sociedade uma pessoa psicopata e ela começa a matar todo mundo na rua, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Se alguém começa a fazer assassinatos em série, como é que a gente faz? Se tiver roubo, como é que a gente resolve? E dentro da mitologia, né, ANCAP, as respostas que eu vejo não são muito claras. Alguns falam, vamos fazer mercado de assassinato, velho, como alternativa à segurança pública. Eu falo, cara, como assim, velho? Né? Como assim? Então pra que polícia e exército? A gente faz um mercado, leilão. Se o cara é muito chato, a gente vota pro cara morrer. O cara morre. A sociedade se regula. Mas as pessoas defendem isso como uma solução para problemas de segurança pública ou elas simplesmente constatam que isso vai emergir num futuro livre de empreendedorismo em cripto? Cara, se você se rende a isso e considera que esse é o caminho natural, então você já aceitou isso como solução. Você só quer tirar isso da ilegalidade e legalizar para facilitar a eficiência disso como uma solução final. Então eu concordo com o Cogos que se a gente vai estabelecer um conjunto de pessoas e a gente quer colaborar, a gente tem que ter algum tipo de pedra fundamental. Que se é uma sociedade orientada para os ideais católicos, cristianistas, a gente vai botar. Isso aqui é a nossa base, gente. E de alguma maneira, se nós nos juntamos por essa base, tem que ter algum tipo de mecanismo que garanta a preservação dessa moral. Para que a lei escrita, né, para que a canetada jurídica não se sobreponha à base filosófica moral que fez aquelas pessoas se juntarem em primeiro lugar. A aplicação desses limites é onde a gente começa a falar de Estado. Então, se nós montamos uma sociedade e ela tem base nos ideais católicos, e a gente fala, por exemplo, nessa sociedade não tem drogas. O que a gente faz se alguém consome droga aqui dentro? Nós deixamos? Nós não deixamos? Nós punimos. Se a gente pune, qual que é a punição? Quem é que vai fazer o exercício da punição? Se nós não punimos e aquilo vira uma epidemia e toda a sociedade se vicia, se degrada e colapsa, então ela não se preservou. E é nessa discussão que eu vejo, cara, tem que ter realmente algum tipo
algum tipo de controle, mas não é um controle da liberdade individual, é um controle das garantias fundamentais de que todos aqueles que se escolheram juntar-se, né, naquele coletivo, de que o fundamento que juntou aquelas pessoas não seja violado. Então é muito difícil para mim, a gente vai ter que falar em algum momento de ter algum tipo de Estado. A questão é como é que a gente monta ele e quais são os poderes que a gente concede para a garantia dessas premissas fundamentais. Então eu tenho muita dificuldade quando essas cidades falam assim, cara, vamos fazer uma utopia anarcocapitalista e o livre mercado vai resolver tudo. Problema de segurança pública, sei lá, livre mercado resolve. Coleta de lixo, sei lá, o livre mercado resolve. Tipo, aí a gente realmente troca Deus e troca outras bases e matrizes religiosas que você pode escolher, mais afinidade com elas, e a mão invisível do mercado vira Deus. Porque todo aquele problema que você não consegue dar uma solução, você assume que a mão invisível do mercado vai chegar de algum lugar místico e vai achar uma solução para aquele problema. E que tudo o que você tem que fazer é fechar um condomínio alfavílico e garantir um livre mercado lá dentro. Isso para mim é muito complicado e tem projetos que eu vejo que praticamente estão propondo isso, entendeu? Então minha linha de pesquisa hoje em cripto é justamente dar esse passo além e falar, cara, vamos primeiro montar um sistema de governança para que nós possamos ter autogovernança. Então nós podemos ter um Estado? Sim, mas e se for um Estado descentralizado? Onde algumas coisas importantes são concordadas entre as partes. Aí é uma coisa que eu gosto de pesquisar, porque eu tenho muita dificuldade em comprar, né, a versão mais simples, que eu sei que não é isso, tá? Mas a versão mais simples e de bandeja ali, né, da utopia anarcocapitalista.